Antes de orarmos, eu quero te convidar a respirar fundo por um instante e permitir que o seu coração se alinhe com a voz de Deus. Muitas vezes começamos o dia correndo, sobrecarregados, tentando dar conta de tudo, tentando atender expectativas que nunca param. E, sem perceber, o nosso espírito vai ficando cansado, inquieto, dividido entre aquilo que o mundo exige e aquilo que Deus deseja. A verdade é que vivemos em uma batalha silenciosa todos os dias, uma disputa constante entre os valores do céu e os valores da terra. A sociedade nos pressiona a provar nosso valor, a conquistar mais, a impressionar, a competir. Ela nos empurra para um estilo de vida onde parecer importa mais do que ser, onde aprovação vale mais que paz, onde aplausos pesam mais que propósito. Mas no meio desse barulho, Deus nos chama para algo completamente diferente. Ele nos chama para descansar nele, para encontrar identidade não no que fazemos, mas em quem pertencemos. Ele nos lembra que a verdadeira força não vem do desempenho, mas da presença dele. E quando paramos para ouvir a palavra, a luz da verdade começa a revelar o quanto carregamos pesos que nunca vieram de Deus. Pesos de comparação, de insegurança, de cobranças, de expectativas humanas, cargas que nos afastam daquilo que realmente importa. Se hoje você sente essa tensão, saiba, Deus está te chamando para perto. Ele quer renovar sua mente, acalmar seu coração e te ensinar um caminho mais leve, o caminho da dependência, da entrega e da confiança. Se essa mensagem falou com você, escreva amém nos comentários. A vida moderna nos empurra em tantas direções que, se não estivermos atentos, começamos a moldar nossos pensamentos e escolhas pela pressão da cultura ao invés da verdade de Deus. Muitas das lutas internas que enfrentamos nascem justamente desse conflito. De um lado, o mundo dizendo siga seu coração. Do outro, a palavra revelando que o coração humano, sem Deus, é enganoso e imprevisível. É por isso que a Bíblia nos alerta a não nos conformarmos com este século, mas a sermos transformados pela renovação da mente. Renovação não é apenas saber versículos, é enxergar a vida sob outra perspectiva, é permitir que Deus reestruture nossos valores, corrija nossa visão e cure áreas que o mundo feriu. Quando a mente é transformada, começamos a perceber que muito do que buscamos intensamente não tem peso eterno. As comparações diminuem, o desejo de impressionar perde força e aquilo que antes nos dominava já não encontra espaço. Deus nos leva a discernir o que realmente é bom, agradável e perfeito. E essa transformação não acontece de uma vez só, ela é diária. É um processo de entrega, entregar vontade, entregar controle, entregar a necessidade de agradar pessoas. Cada passo que damos em direção à vontade de Deus é um passo que nos liberta das amarras desse mundo. Enquanto o mundo grita, olhe para si mesmo, Jesus sussurra, olhe para mim. Enquanto o mundo diz, faça o que quiser, Jesus chama, siga-me. Enquanto o mundo exige conforto, Cristo nos convida ao propósito, mesmo que custe algo. E quando escolhemos seguir a voz do céu, encontramos sentido onde antes havia vazio. Descobrimos direção onde antes havia confusão. E encontramos paz onde antes havia uma guerra dentro de nós. Se Deus tem renovado sua mente, declare nos comentários, glória a Deus. A santidade que Deus nos chama a viver não é um padrão distante ou impossível, é um convite para uma vida separada, saudável e cheia de significado. Quando a Bíblia diz, sede santos, porque eu sou santo, não está falando de perfeição humana, mas de pertencimento. Ser santo é ser de Deus. É viver com um propósito maior do que desejos passageiros. É caminhar com consciência de que fomos chamados para refletir a natureza dele no mundo. O mundo pode até achar estranha essa caminhada. Ele não entende por que escolhemos dizer não para coisas que parecem normais para todos. Não entende por que buscamos pureza em um ambiente que normaliza o pecado. Não entende por que buscamos agradar a Deus e não aos homens. Mas mesmo quando o mundo não entende, Deus honra cada passo que damos em direção à obediência. E quando compreendemos que fomos criados como obras-primas, como diz Efésios 2:10, percebemos que carregar a presença de Deus não é um peso, mas um privilégio. Ele nos moldou com cuidado, preparou obras de amor, graça e verdade para caminharmos nelas e nos deu o Espírito Santo para nos capacitar. Por isso, Deus nos chama a nos limparmos de tudo aquilo que nos prende ao estilo de vida do mundo.
Não é sobre condenação, mas sobre libertação. Há hábitos, pensamentos, vínculos e entretenimentos que roubam nossa sensibilidade espiritual. Quando abrimos mão deles, abrimos espaço para um relacionamento mais profundo com o Pai. Assim como Israel se lavava ritualmente para se aproximar de Deus, nós somos chamados a purificar nossa alma para nos aproximarmos da sua presença. Não por obrigação, mas por amor. Não por medo, mas por desejo de intimidade. Porque um coração limpo sempre experimenta mais da presença de Deus. Se você deseja essa santidade que aproxima você de Deus, escreva: eu quero viver para o Senhor. Quando permitimos que Deus trate o nosso interior, começamos a perceber como pequenas concessões podem enfraquecer nossa fé. O inimigo raramente tenta nos derrubar com algo grande de imediato. Ele age nos detalhes, nos hábitos que parecem inofensivos, nos pensamentos que toleramos, nas conversas que alimentamos, nos ambientes que insistimos em permanecer mesmo sabendo que não edificam. Cada pequena concessão abre espaço para outra, e outra, até que, quando percebemos, estamos distantes daquilo que Deus planejou para nós. É por isso que a palavra nos alerta a nos afastarmos de tudo que contamina corpo e espírito. Deus não faz isso para nos privar, mas para nos proteger. Quanto mais espaço damos ao pecado, menos sensíveis ficamos à voz do Espírito. Mas quando escolhemos a purificação, algo poderoso acontece. Nos tornamos vasos úteis nas mãos do Senhor. Vasos que carregam luz, que carregam verdade, que carregam vida. E Deus ama usar corações dispostos, mesmo que imperfeitos, para cumprir seus planos. Não é a habilidade que Ele procura, mas a disponibilidade. Entretanto, muitas vezes deixamos de viver esse propósito por medo. Medo de sermos criticados, rejeitados, taxados como diferentes demais. Medo de perder amizades, de não ser aceito, de parecer exagerado na fé. Mas Jesus deixou claro que não podemos servir a dois senhores. Não há como caminhar na luz enquanto ainda mantemos apego às sombras. E a verdade é esta: quando escolhemos agradar a Deus acima das pessoas, encontramos uma liberdade que ninguém pode tirar. A alegria de viver para Cristo é muito maior do que qualquer aprovação humana. A paz que Ele dá supera qualquer elogio. A presença dele vale mais do que qualquer aceitação social. Se você se sente dividido, saiba que Deus não te condena, Ele te chama. Ele quer te fortalecer, te firmar, te alinhar. Ele quer te ensinar a caminhar com convicção, coragem e amor. Se esta palavra falou com você, escreva nos comentários: Senhor, fortalece minha fé. Muita gente acredita que, ao seguir Jesus de verdade, vai perder algo precioso: liberdade, oportunidades, amigos, alegria. Mas essa é uma das maiores mentiras que o inimigo sussurra ao coração humano. A verdade é exatamente o oposto. Quando nos rendemos a Cristo, não perdemos, nós ganhamos. Ganhamos vida, paz, descanso, identidade, direção e alegria que este mundo jamais poderá oferecer. O mundo oferece prazeres rápidos, mas não consegue sustentar a alma. Ele promete felicidade, mas entrega vazio. Ele promete liberdade, mas aprisiona em vícios, comparações e ansiedade. Jesus, porém, nos convida para uma vida onde a alma encontra repouso, onde a esperança não depende de circunstâncias, onde a alegria não pode ser roubada. Como diz o Salmo 16:11, é na presença dele que existe plenitude de alegria, algo que o mundo nunca poderá imitar. Quanto mais nos aproximamos de Deus, menos atraentes se tornam as distrações que antes nos seduziam. O pecado perde o brilho quando a luz de Cristo ilumina nosso coração. E essa transformação não é apenas emocional, é espiritual. Quando obedecemos a palavra, experimentamos um tipo de paz que não faz sentido para quem ainda vive preso às pressões da cultura. A obediência nos liberta. A entrega nos fortalece. O sim para Deus abre portas que o mundo jamais conseguiria abrir. É por isso que Jesus nos chama a negar a nós mesmos e segui-lo. Não porque Ele quer nos restringir, mas porque Ele quer nos direcionar para o propósito pelo qual fomos criados. Quando caminhamos com Ele, deixamos de viver por instinto e passamos a viver por propósito. Deixamos de correr atrás do vento e começamos a colheita por frutos eternos.
Se hoje você sente que está dividido entre a vontade de Deus e os desejos deste mundo, lembre-se, somente a vontade de Deus permanece para sempre. Tudo o que é terreno passa, mas o que é vivido com Cristo ecoa na eternidade. Se você escolhe seguir o caminho de Cristo, escreva: eu escolho Jesus. Quando olhamos ao nosso redor, percebemos como tudo muda rapidamente: opiniões, modas, valores, prioridades. O que hoje é celebrado, amanhã é esquecido. O que hoje parece importante, amanhã já não tem significado. Mas a palavra de Deus permanece firme, imutável e eterna. E é por isso que ela é o único lugar seguro onde podemos construir nossa vida. A pressão do mundo tenta nos moldar, tenta nos convencer de que precisamos acompanhar suas tendências, suas ideias e seus padrões. Porém, quando escolhemos viver pela verdade de Deus, descobrimos uma estabilidade que o mundo jamais poderá nos oferecer. O que Deus diz continua sendo verdade, mesmo quando a cultura muda. O que Ele chama de santo continua santo. O que Ele chama de pecado continua sendo pecado. Suas promessas continuam vivas, poderosas e eficazes. E quando entendemos isso, deixamos de ser levados pelos ventos do tempo. Passamos a caminhar com firmeza, sabendo quem somos e para onde estamos indo. Somos filhos de Deus, separados, escolhidos e preciosos para Ele. Nada que o mundo ofereça pode se comparar ao valor que temos em Cristo. Mas viver dessa forma exige decisão. Exige coragem. Exige negar a influência que tenta nos moldar para algo que Deus nunca planejou. É olhar para o céu quando todos olham para a terra. É permanecer firme quando todos cedem. É confiar na eternidade quando o mundo só enxerga o agora. E a verdade é que, quando escolhemos viver para Cristo, podemos até perder o aplauso do mundo, mas ganhamos o sorriso de Deus. Podemos até não ser compreendidos, mas somos profundamente amados. Podemos até andar contra a corrente, mas andamos na direção do propósito. Seja qual for a pressão que você enfrenta hoje, lembre-se, Deus te chamou para viver de um jeito diferente. Não por orgulho, mas por identidade. Não por superioridade, mas por pertencimento. Você não foi criado para se moldar ao mundo, mas para ser transformado pelo Espírito. Se essa mensagem fortaleceu o seu coração, escreva nos comentários: eu quero permanecer firme em Deus. Agora que nosso coração está firme na verdade de Deus, podemos entrar na parte mais profunda desta mensagem, a oração. Mas antes de orarmos, quero te lembrar de algo essencial: Deus realmente se importa com você. Ele não está distante, indiferente ou ocupado demais. Ele conhece suas lutas, suas fraquezas, seus medos e até aqueles pensamentos silenciosos que você ainda não conseguiu transformar em palavras. Ele vê o peso que você carrega. Ele sabe das pressões que tentam te sufocar. Ele conhece as áreas em que você luta para permanecer firme. E, mesmo assim, Ele te chama, te acolhe, te fortalece e te convida a caminhar mais perto dele. Quando dizemos: Senhor, renova minha mente, não estamos pedindo algo pequeno. Estamos pedindo que Ele reestruture nosso interior, que Ele nos ajude a pensar com sabedoria, a discernir com clareza e a agir com propósito. Estamos pedindo que Ele remova a confusão, a dúvida, o desânimo e substitua tudo isso por fé, coragem e convicção. E Deus ouve. Sempre ouve. Ele conhece cada batalha que você trava no silêncio. Ele entende a luta entre querer agradar a Deus e a pressão de agradar aos outros. Por isso, quando você clama, Ele não te abandona, Ele te sustenta. Ele te dá força para resistir ao que te afasta e coragem para abraçar o que te aproxima dele. E é nesse espírito de entrega que nos aproximamos agora, preparando o coração para a oração. Este é o momento em que você pode abrir sua alma e permitir que o Espírito Santo traga luz, cura e direção. Porque quando oramos com sinceridade, Deus move o invisível. Ele toca o que ninguém vê. Ele fortalece o que estava fraco. Ele revive o que parecia morto. Ele acende novamente a chama que quase se apagou. Se você está pronto para esse momento de entrega, escreva: Senhor, fala comigo. Pai amado, eu venho à tua presença reconhecendo que só o Senhor é a fonte da minha força, da minha esperança e da minha paz.
Obrigado por cada dia em que o Senhor me sustentou, mesmo quando eu não percebi. Obrigado por cada livramento silencioso, cada oportunidade, cada porta que se abriu e até mesmo as que permaneceram fechadas, porque o Senhor sabe o que é melhor para mim. Senhor, eu não quero viver segundo os padrões deste mundo. Eu não quero ser moldado pelo medo, pelas cobranças, pela pressão ou pela ilusão de que preciso me encaixar para ser valorizado. Eu quero ser transformado pela renovação da minha mente. Quero pensar como o Senhor pensa, sentir como o Senhor sente e caminhar como o Senhor deseja. Pai, tantas vezes eu me sinto pressionado a seguir caminhos que não combinam com a vida que o Senhor tem para mim. Tantas vezes sou tentado a buscar a aprovação das pessoas ao invés da tua. Por isso, eu te peço, fortalece meu coração. Me dá coragem para permanecer firme, mesmo quando parecer difícil. Dá-me ousadia para ser luz em meio à escuridão, mesmo quando ninguém mais estiver disposto a brilhar. Jesus, eu não quero viver dividido. Não quero ter um pé no mundo e outro no reino. Eu quero ser inteiramente teu. Quero que meus pensamentos reflitam a tua verdade, que minhas atitudes revelem o teu caráter e que minha vida seja um testemunho vivo da tua graça. E quando o mundo tentar me puxar para longe, que o teu Espírito Santo me lembre de quem eu sou, um filho amado, separado, escolhido e guardado pelo Senhor. Que a tua presença seja meu abrigo, minha referência e meu motivo. Se essa oração falou ao seu coração, escreva nos comentários: renova-me, Senhor. Senhor, eu oro também por aqueles que, assim como eu, enfrentam batalhas internas que ninguém vê. Pessoas que lutam contra pensamentos de medo, dúvidas, tentações, inseguranças e conflitos espirituais. Pai, visita cada um deles agora. Que o teu amor envolva, que a tua paz acalme e que a tua verdade ilumine cada área que ainda parece confusa. Que o Senhor fortaleça todos aqueles que se sentem fracos, renovando suas forças como a águia. Aquece o coração daqueles que estão frios na fé. Sustenta aqueles que estão cansados. Levanta aqueles que caíram. E restaura aqueles que acreditaram que já não havia mais saída. Pai, ninguém está tão longe que o teu amor não possa alcançar. Ninguém está tão perdido que a tua graça não possa encontrar. Ninguém está tão quebrado que o teu poder não possa restaurar. Senhor, guarda-nos de cair nos caminhos largos e sedutores deste mundo. Livra-nos de tudo que afasta nossa mente e nosso coração da tua presença. Que possamos te honrar não apenas com palavras, mas com atitudes, escolhas e um estilo de vida que reflita quem tu és. E quando a pressão vier, quando o medo tentar dominar, quando o desânimo bater a porta, que o teu Espírito Santo nos lembre da verdade: nós não caminhamos sozinho. O Senhor é o nosso amparo, a nossa rocha, o nosso refúgio seguro. E com o Senhor ao nosso lado, podemos enfrentar qualquer batalha e permanecer de pé. Que cada passo nosso seja guiado pela tua sabedoria. Que cada decisão seja iluminada pela tua direção. Que cada pensamento seja alinhado à tua vontade. Se você crê que Deus está te fortalecendo agora, escreva: eu confio no Senhor. Pai querido, agora eu coloco diante de ti meu coração totalmente rendido. Obrigado porque o Senhor nunca desistiu de mim, mesmo quando eu me afastei, mesmo quando eu errei, mesmo quando eu me deixei levar pelas distrações deste mundo. A tua graça me alcançou, a tua misericórdia me levantou e o teu amor me transformou. Senhor, consagra a minha vida por completo. Que cada área, meus pensamentos, meus sonhos, minhas atitudes, minhas palavras e minhas decisões, sejam totalmente guiadas pelo teu Espírito. Que eu viva para te agradar, não por obrigação, mas por amor. Que eu deseje a tua presença mais do que qualquer outra coisa. Jesus, que a minha vida seja um espelho da tua luz. Que onde eu estiver, a tua paz se manifeste. Que quando eu falar, as pessoas sintam esperança. Que quando eu agir, sintam compaixão. Que quando olharem para mim, vejam que existe algo diferente, não por mim, mas porque tu habitas em mim. Fortalece a minha fé, Senhor, para que eu permaneça firme até o fim. Que eu não me desvie nem para a direita nem para a esquerda. Que eu finalize a corrida da fé com o coração cheio de gratidão, olhando sempre para Jesus, o autor e consumador da minha fé. Eu creio, Senhor, que o Senhor completará a boa obra que começou em mim.
Eu me entrego, eu confio, eu descanso no teu amor. E declaro que a minha vida pertence a ti, hoje, amanhã e para sempre. Em nome de Jesus, eu oro, eu creio e eu te agradeço. Amém. Se essa oração tocou seu coração, escreva: Amém, Senhor Jesus.